tarde, quinto ano. Hoje nós vamos iniciar na apostila de língua portuguesa, na página 38. E nós vamos ver um pouco sobre as conjunções, tá? O que são as conjunções? As conjunções, elas são um termo que liga duas orações ou duas palavras do mesmo valor gramatical. Vamos supor, ele joga... O que é uma oração? Para ela ser uma oração, ela precisa ter o quê? Que eu já expliquei isso para vocês. Ter um verbo. Ter um verbo. Uma oração, ela precisa ter um verbo. O que é um verbo mesmo? Uma ação. Fenômeno da natureza e estado. Então, a conjunção, ela vai ligar duas orações ou ela vai ligar duas palavras. Vamos supor, ele joga futebol e basquete. Alguém consegue identificar a conjunção aí? Qual foi a palavrinha que ligou duas palavrinhas? Ele joga... Ele joga é o quê? Não, pera. É um verbo, isso mesmo, é uma ação. E qual é a conjunção que ligou um termo ao outro? Ele joga... Muito bem. Ele joga futebol e basquete, né? Porque ficaria sem sentido eu falar ele joga futebol e basquete. Então, ele é uma conjunção, ele ligou os dois termos. Eu não iria ao jogo, mas estou sem companhia. Desculpa, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Qual vocês acham que é a palavrinha, que é a conjunção que ligou o termo? Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. O mas, ele iria ao jogo, mas como ele não tem companhia, ele vai? Então, se eu falasse, eu iria ao jogo, até que essa teria sentido. Eu iria ao jogo, aí ele usou uma conjunção, mas estou sem companhia. Então, eu vou passar um videozinho aqui para vocês entenderem sobre as conjunções, tá bom? E a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Prestem atenção no vídeo, por favor. Monteiro. Vamos prestar atenção no vídeo, depois a gente continua lendo a atividade. É o canal Português Online para chegar com procurar ler. Na aula de hoje vamos dar início a mais uma classe de palavras invariáveis. Vamos estudar as conjunções. Ficou sem som. Eu também fico sem som. É um enunciado e se caracteriza por estudar as conjunções. Então, o que é conjunção? Conjunção, como eu já disse, é uma palavra invariável, ou seja, não flexiona nem em gênero, nem em número, e tem a função de unir duas orações, ou dois termos semelhantes da mesma oração. E o que é oração? Oração é um enunciado e se caracteriza pela presença obrigatória de um verbo. Então, para haver oração, é preciso haver verbo. E se você não sabe o que é verbo, precisa assistir ao vídeo aqui do canal sobre verbo. É muito importante para você entender as conjunções, beleza? Então, diferente das preposições que ligam duas palavras ou dois termos, as conjunções ligam duas orações, estabelecendo entre elas uma relação lógica de sentido. Veja alguns exemplos. Exemplo 1. João estudou muito, mas não passou no concurso. Exemplo 2. Já fiz todas as atividades, logo vou descansar. E exemplo 3. Margarete cozinha e faz artesanato. Será que esses três exemplos se caracterizam como orações? Então, só para relembrar, para ser oração tem que haver verbo, não é verdade? Então, vamos fazer o teste. Vamos começar pelo primeiro exemplo. João estudou muito, mas não passou no concurso. Temos verbo nesse exemplo? Sim, dois. O verbo estudar e o verbo passar. Então, portanto, aqui temos duas orações. Exemplo 3. Já fiz todas as atividades.
logo vou descansar. Também aqui temos dois verbos, o verbo fazer e a locução verbal formada pelo verbo ir mais o verbo descansar. Então aqui temos também duas orações. E exemplo 3, Margarete cozinha e faz artesanato. Temos o verbo cozinhar e o verbo fazer. Desse modo, temos também duas orações. Então, sim, os três exemplos se caracterizam como orações, pois em todos há a presença do verbo. Beleza? Veja que no primeiro exemplo, João estudou muito, mas não passou no concurso, e temos uma palavra que liga essas duas orações. Que palavra é essa? É o mas. Então, mas liga a oração. João estudou muito. A oração não passou no concurso e estabelece uma relação de adversidade, pois a lógica seria que João passasse no concurso, já que estudou muito. Concorda? Exemplo 2. Já fiz todas as atividades, logo vou descansar. Temos aqui uma palavra que liga a oração. Já fiz todas as atividades, a oração vou descansar. E qual é? É a palavra logo. Essa palavra estabelece uma relação lógica de sentido entre as duas orações. A palavra logo transmite uma ideia de conclusão. Fiz todas as atividades, logo, portanto, vou descansar. Exemplo 3. Margarete cozinha e faz artesanato. Percebe que a palavra e liga a oração. Margarete cozinha, a oração faz artesanato. E o e transmite um sentido de soma, de adição. Beleza? Por estabelecerem relações de coordenação e subordinação, as conjunções são classificadas em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas são divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Já as conjunções subordinativas são divididas em causais, concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas e integrantes. Para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, nas próximas aulas vamos estudar cada uma dessas. Então, não perca, espero por você, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum. Perceba, acordou, saiu de casa. E veja que o elemento e está unindo, então, as duas orações. Alguns exemplos de palavras que são classificadas como conjunções. E, para que, à medida que, quanto melhor, conforme, se, porque, já que, mas, contudo, porém, ora, pois e muitas outras. Classificação das conjunções coordenativas e subordinativas. Conjunções coordenativas servem para... Veja então, o merengue caiu, levantou-se, ele é corajoso, ele mesmo. Então vamos colocar as conjunções para unir as orações que têm sentido próprio. O Homem-Aranha caiu e levantou-se. Ele é corajoso, mas teve medo. As conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes, ou seja, a oração depende da outra. Exemplos: quero, ele melhore. Veja que não faz sentido. A mesma coisa embaixo. O professor trabalha. Veja que parece que falta um complemento. Então vamos lá. Quero que ele melhore. O professor trabalha a fim de que todos adquiram conhecimento. Pode testar seu aprendizado. Complete o exercício conforme exemplo. Então, vou fazer primeiro aqui com você a A, para ficar como exemplo. Veja que as orações são dependentes uma da outra. Então, vou completar a primeira frase. Eu liguei para você várias vezes. E essa frase é um exemplo de conjunção subordinativa. Vamos agora, então, fazer juntos B, C e D. Veja bem, você tem que completar com uma conjunção e depois dizer qual tipo de conjunção que foi usada na frase. Vamos lá, vamos completar com uma conjunção. Comeu muito, queria sobremesa. Que conjunção poderia ir aí? Mas... queria? Oi? Mas comeu muito, mas queria sobremesa. Ela chorava e estava triste. Por quê? Isso. Vou buscá-lo
ele não chegar? Vou Sim. buscá-lo. Como? Ele Sim. Vou buscar e ele não chegar? O que tem sentido aí? Vou buscá-lo. Vou buscá-lo se ele não chegar. Vamos fazer a correção. A Manu falou, vou buscá-lo se ele não chegar. Vamos ver. Veja que as duas orações têm sentido próprio. Então, você vai completar. Comeu muito, mas queria sobremesa. Este é um tipo de conjunção coordenativa, já que as duas orações têm sentido próprio. Depois, ela chorava, estava triste. Novamente, você consegue entender as duas orações. Estava triste, ela chorava. Coisa que não acontece lá no exemplo A, onde você vê que a primeira oração é eu liguei e depois você várias vezes, que não tem sentido algum. Então aqui, ela chorava, tem sentido, estava triste, tem sentido. Vou completar aqui então. Ela chorava porque estava triste. Este é um exemplo de conjunção, já que tem sentido as duas orações coordenativa. Letra D. Vou buscá-lo. Ele não chegar. Veja que novamente aqui não faz sentido algum ele não chegar. Então eu vou completar a oração. Vou buscá-lo se ele não chegar. Lembrando, quando uma das orações depende da outra, isto é uma conjunção subordinativa. Bom, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Então, vocês conseguiram compreender? Vou voltar aqui no exemplo. Ó, a conjunção subordinativa, presta atenção, tá? É quando a frase ela fica sem sentido. Ó, eu liguei você várias vezes. Dá para a gente entender eu liguei você várias vezes? Não, não fica sem sentido, esquisito, estranha? Então, a gente precisa usar um termo, uma palavra que dê sentido para essa frase. Então, eu liguei para você várias vezes. Quando a gente coloca uma conjunção para ligar essa frase a essa oração, essa frase, a gente usa uma conjunção subordinativa, porque é quando não tem sentido. Quando a frase ela é autoexplicativa, você lê e consegue entender mesmo sem a conjunção, ela é chamada de conjunção coordenativa, porque ela dá as coordenadas, tá? Subordinativa, ela é subordinada, ela precisa da conjunção para fazer sentido. Ó, comeu muito, queria sobremesa. Se eu escrevesse assim, vocês não iriam entender que a pessoa comeu muito e queria sobremesa? Não dá para entender? Dá para entender. Então, quando a gente coloca uma conjunção aqui, ó, mas ela se chama uma conjunção coordenativa. Por quê? Porque comeu muito, queria sobremesa, eu consigo entender, tá? E quando não faz sentido que eu preciso usar uma conjunção, eu uso de conjunção subordinativa. Então, vamos lá para a página 38. Aqui. 38 mesmo. Quem vai seguir? Afinal de contas, as ações individuais ajudam a combater as mudanças. Afinal de contas, as ações individuais ajudam a combater as mudanças climáticas? Pense um pouco. Que diferença faz uma pessoa trocar uma picanha por um prato de lentilhas? Decidir pegar um ônibus em vez de usar o próprio viajar de avião nas férias? Se os outros bilhões de seres humanos que habitam o planeta não fazem nada. É uma conclusão desanimadora e suscita uma pergunta óbvia, que já deve ter passado pela sua cabeça. Por que, então, devemos nos preocupar? Foi exatamente o que perguntei à ativista ambiental sueca Greta Thunberg, de 16 anos, quando a encontrei no mês passado. Em vez de pegar um avião para participar de reuniões sobre a mudança climática em Nova York, no fim de agosto, a adolescente optou por cruzar o Oceano Atlântico
a bordo de um veleiro. Ela me disse que a questão é formar opinião. Ao parar de voar, você não apenas reduz sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para as outras pessoas ao redor de que a crise climática é algo real. E isso ajuda a impulsionar um movimento político. Aí aqui está a fonte de onde foi retirada essa reportagem, né? A questão é formar opinião. Ao parar de voar, você apenas reduz sua pegada. Tá travando. Mas também envia um sinal para as outras pessoas. Isso ajuda a impulsionar o movimento político. As palavras em destaque, quais são as palavras em destaque? Mas também e. A Manu já falou aqui, ó. Elas acrescentam características às palavras anteriores, elas estabelecem uma ligação entre os trechos da frase ou introduzem opinião às informações apresentadas. Segundo. A Manu já falou, qual que é? O que vocês acham? Introduções, opiniões e as informações apresentadas. Introduzem opinião às informações apresentadas? Ela está introduzindo, quando eu falo mas também e, ela está introduzindo alguma opinião? Eu falo mais e também? Vamos de novo. Ao parar de voar, você apenas reduz sua pegada de carbono, mas também envia um sinal para as outras pessoas ao seu redor de que a crise climática é algo real e isso ajuda. O que ela Estabelece uma ligação entre os trechos da frase. Exatamente, ela está estabelecendo uma ligação entre o texto da frase, né? Ó, se eu falar, ao parar de voar, você não apenas reduz sua pegada de carbono, envia um sinal para outras pessoas. Fica meio sem sentido, né? Mas o que acontece parar de voar? Também envia um sinal para as outras pessoas. As palavras que funcionam como elementos de ligação entre os termos ou ideias. As palavras que funcionam como elementos de ligação entre os termos ou as ideias do texto são chamadas de conjunções. As ligações que as conjunções estabelecem podem produzir diferentes sentidos. Conheça alguma delas. Vou gravar um vídeo novo e publicar no blog. Essas palavras que estão destacadas são conjunções. O termo e transmite a ideia de adição. Por que de adição? Porque você vai fazer uma ação mais outra ação, ó. Vou gravar um vídeo novo e publicar no blog. Ou seja, eu não só vou gravar um novo vídeo, também vou publicar. Então, é uma ideia de adição. Eu estou juntando uma ação com uma outra ação, tá? Por isso que ela é um termo que transmite a ideia de adição. Está na apostila. Outras conjunções aditivas. Nem, também, mas. Desculpa, nem também, mas também, não só. Vamos criar um blog sobre culinária ou sobre plantas. Nessa oração, a pessoa sabe o que ela vai fazer? Que tipo de blog ela vai criar? Ela está em dúvida, né? Então, esse ou, ele transmite uma ideia de alternância, tá? Ela pode criar um blog de culinária ou de plantas, ela ainda não sabe. Então, está na alternância, está alternando. O que ela vai criar? Outras conjunções alternativas. Seja, quer, ora. Já tenho 2 canais de vídeo, pois acho importante apresentar minhas opiniões.
né? O termo pôs transmite ideia de explicação. Ela já tem 2 canais de vídeo, então ela está explicando por que ela tem 2 canais de vídeo. Pois acho importante apresentar minhas opiniões. Então, o pois é um tipo de uma adição que seria uma explicação. Outras conjunções que são explicativas. Por quê? Porque junto, né? Porque separado em pergunta. Isto é, ó, terminei meu vídeo, por isso vou descansar. Então, aqui é uma conjunção explicativa. Terminei meu vídeo. E por que ele terminou o vídeo dele, ele está explicando por que ele vai descansar. Ele só vai descansar porque ele terminou o vídeo dele. Então, por isso é uma explicação. O termo por isso transmite uma ideia de conclusão, né? Ele só vai descansar porque ele concluiu o que ele estava fazendo. Outras conjunções conclusivas. Assim, portanto, logo, por consequência. Então, se a gente usar esses termos aqui também dessas orações, dessas palavrinhas, são conjunções conclusivas. Você vai postando esse vídeo enquanto eu preparo o próximo. O termo enquanto transmite a ideia de tempo. Conjunções temporais. Quando, logo que, desde que, assim que. Gostei do vídeo, mas, ó, agora a gente vai usar aquela regrinha do mas sem i e do mais com i. O mais com i, ele dá uma ideia de adição, de somar. O mas com s, ele dá uma ideia de oposição. Gostei do vídeo, mas vou substituí-lo. Se eu vou substituí-lo, é um vídeo que eu gostaria muito que aparecesse ou de passar? Não, porque trocar o vídeo, né? Então, ele está se opondo ao vídeo. Ele gostou, mas não vou subi-lo, aliás. Desculpa. Mas não vou subi-lo. Subi-lo quer dizer, não vai jogar para a internet. O termo mas transmite a ideia, com a palavrinha, com a conjunção mas de oposição. Eu vou falar uma, quero ver se vocês conseguem pensar. Olha, a Manoele falou uma aqui, ó. Eu gosto de panqueca, mas não gosto de carne moída. Então, a panqueca dela pode ser de quê? De frango, de presunto com queijo. Né? Ela não gosta da carne moída. Eu gosto de sorvete, mas prefiro o de chocolate. Se me der qualquer outro sabor, eu vou tomar? Vou. Não, até posso tomar, mas a minha preferência é qual? Chocolate. Alguém consegue elaborar uma outra conjunção de oposição? Pode ter porém, entretanto, no entanto, todavia. Vamos, gente, elabora aí uma frasezinha com a palavra mas se opondo ao primeiro termo. Eu gosto de pizza de calabresa, porém eu não gosto que tenha azeitona. Ótimo. Boa, Ian. Alguém mais? Porém, o Ian usou porém. Vamos, Juan Monteiro, Alice. Vamos elaborar uma frase. Uma oração, uma conjunção. De oposição. Eu gosto de atum, mas não gosto de brócolis. Mas é uma ligação. Não, precisa ser uma oposição, não uma ligação. Você poderia falar, eu gosto de atum, mas não gosto dele na pizza. Ah, então Ligado, entendeu? eu gosto. Então eu não gosto de carne. Eu gosto de carne. Eu gosto de carne, mas eu não gosto
dela na pizza? É isso? Não pode ser assim, tá? Porque brócolis e atum são coisas diferentes. Entendi. Complete as seguintes notícias sobre Greta, escolhendo a conjunção adequada. Agora vocês vão escolher uma conjunção adequada aqui. Em março, Thunberg foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz por 3 deputados noruegueses. Para quem o gigantesco movimento que Greta pôs em ação é uma contribuição muito importante para a paz mundial. Vocês vão colocar aqui alguma conjunção. Falando da profissão bem, Ela também, a Manu também falou, foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia. E aqui? Mas um dos 25 jovens mais influentes de 2018. Aqui vai ficar sem sentido, ó. Foi considerada a mulher mais influente do ano na Suécia e um dos 25 jovens mais influentes de 2018. Tá? Essa daqui é da página 40. Então, ficou a foto, é uma montagem e, portanto, fake. Até aqui a página 40 de língua portuguesa. Agora, nós vamos para a ficha de atividades de língua portuguesa na página 11. E de lição de casa vai ficar a página 12 da ficha de atividades, tá? Então, ficha de língua portuguesa, página 11 e a 12 de lição de casa. Depois que terminar a página 11 da ficha, copia esse exercício sobre as conjunções no caderninho de língua portuguesa, tá? Só sublinhar as conjunções da frase. Café é preto e o leite é branco. Qual é a conjunção? E ou e. Então, eu vou lá e faço o quê? Sublinho. Só um exemplo. Vamos fazer a correção da página 11. Tá todo mundo com a ficha aberta? sim. Aberta, aliás. Vamos abrir rapidinho. Página 12 de língua portuguesa, página 11 de língua portuguesa, ficha de atividade fazendo correção. Vamos lá. Exercício 1. O que vocês colocaram de conjunção? Pois. Pode dar um confere aí. Pois. Na B, o que vocês colocaram? Ou era para escrever algo bom ou ruim. Entretanto, ela preferiu não opinar. Então, na letra B ficou ou e entretanto. E na C? Vocês podem responder, eu estou falando sozinha. Visto que? Visto que. Visto que é separado. E letra maiúscula, porque é início de frase. Na D? Concordo. Na D? Concordo. Conforme. Pode dar um certinho aí de lá, a lápis. A 2, como é que ficou? Quais são as conjunções? Mas, Sim. assim que, Assim que. assim que, A outra é pois. pois Por quê? e por quê. E outra? Não tem outra. Não tem nenhuma. Tá doida você. Ainda no caderno de língua portuguesa, tá? Façam o exercício 2. Separem as sílabas dessas palavras. Aqui está a correção das palavras, tá? Então, o S e o C, eles se separam, eles brigam, tá? Então, cada um vai para um lado. Ó, toda palavrinha eles estão separados, porque eles brigam. Eles não querem ficar juntos, eles não são amigos. Tá? Presta atenção. Fazendo a correção da palavra discernir
porque eu tinha esquecido de colocar o R aqui. Bom, quinto ano, vamos lá. Agora nós estamos na apostila de História, página 224. Nós vamos fazer até a página 228. Na página 224 é a cultura e religiosidade africana aqui no Brasil. Quem quiser ir grifando, não tem problema, tá? Os povos africanos, quando chegaram ao Brasil, eles trouxeram suas crenças. As crenças deles eram as práticas espirituais dos curandeiros, sacerdotes e adivinhos, tá? Aqui eram as crenças. E os africanos, eles eram pessoas muito respeitadas pela sabedoria de suas explicações e pelos conselhos de como proceder em momentos difíceis. Entre os africanos, as tradições religiosas e culturais eram transmitidas oralmente. Então, os africanos, eles trouxeram para a gente a cultura deles de forma oralmente, de forma falada. Porque quando eles vieram para cá escravizados, eles tiveram tempo de pegar alguma coisa, algum livro? Não, né? Eles nem tinham livro, essas coisas escritas, eles nem podiam escrever. Então, porque eles eram escravos. Isso significa que o conhecimento era transmitido de forma de contação de história. Então, todo esse conhecimento que eles tinham, essa sabedoria, as explicações de coisas difíceis para as pessoas eram por forma de contação de histórias, tá? Tudo que vocês lerem é transmitido oralmente é pela fala. Oral é boca, fala. Os griots fazem parte da cultura africana. Eles são músicos e contam histórias, os griots. E os acontecimentos ensinam a arte, a cultura e as tradições. E eles também aconselham os mais jovens. Por isso, eles são muito respeitados. Tá? Se vocês quiserem fazer essas anotações, é bom para a prova, para estudar. O respeito aos griots e o incentivo à preservação da cultura que representam foi uma forma de conquista dos povos de ascendência africana que vivem no Brasil. O racismo e a lei. Você sabe o que é racismo? Quando tratamos mal uma pessoa ou não aceitamos ela pela sua cor ou etnia, estamos agindo de uma maneira racista. Etnia é de onde as pessoas vêm. O oriental, que ele tem o olho mais puxado, uma pele de outra cor. Né? Etnia é a raça da pessoa. No Brasil, o racismo é o quê? Crime. E lá em 1951 foi aprovado a Lei Afonso Arinos, que proíbe qualquer ação de preconceito de raça ou cor. Atualmente, o racismo pode estar presente em qualquer ambiente, até mesmo no ambiente digital, porque existem os crimes digitais da internet, né? O crime não é só pessoalmente, tem o crime virtual. Cada vez mais são noticiados casos em que as pessoas usam a internet e as redes sociais para ofender e incentivar o ódio contra as pessoas negras. Fala. É crime também. Mas ela não vai ser, né? Não. O que também se configura crime? De acordo com a Lei 7.716, 5 de janeiro de 1989. Vocês conhecem aquela famosa, ela é até blogueira, ela se chama Giovanna Eubank, que é casada com o Bruno Galhaço? Vocês já ouviram falar dela? Em quinto ano, estou perguntando. Quinto ano. Não, nunca ouvi falar. Não? Então, depois vocês pesquisem na internet. A Giovanna Eubank, ela tem 2 filhos.
o Blaise e a menina, eu esqueci o nome dela agora. Essas duas crianças são adotadas. Eles são africanos. E eles são bem negros. E aí tem uma outra blogueira que fez um comentário na internet falando da cor das crianças. Porque a Giovana Eubank e o Bruno Galhaço são loiros dos olhos azuis. E eles adotaram duas crianças africanas. E ela fez um monte de comentário racista. Então, aí, ó, entra no crime digital. Eles, o Bruno Galhaço e a Giovana Eubank, eles entraram com um processo contra ela por conta desse crime digital que ela fez, falando dos filhos adotivos deles. Artigo 1º. Serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Essa lei foi mais uma conquista no sentido de garantir os direitos civis. Então, qual o benefício que essa lei teve? Garantir o quê? Garante que não vai ter Os direitos civis, né? Desculpa. A lei prevê que o crime de discriminação tem como exemplos a recusa a atender as pessoas negras nos estabelecimentos. Tratá-las de maneira diferente, negar a educação formal. Negar a educação formal é negar a matrícula dela na escola. E quem cometer esse crime deve ser punido com o quê? com cadeia. Com a prisão, né? Com a cadeia. O estabelecimento do dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, nós já falamos sobre isso. É um feriado em alguns locais aqui do Brasil. E esse feriado, ele buscou dar voz aos descendentes de africanos e refletir sobre a importância da luta deles, porque eles lutaram bastante antigamente. Eles foram muito maltratados, então criaram um dia para celebrar o Dia da Consciência Negra, o dia que nós devemos pensar, não é só esse dia que nós devemos pensar, né? Mas é um dia que reforça mais os direitos dos negros, porque eles lutaram pela igualdade de direitos em nosso país, porque o negro, ele não tinha, os africanos, os negros, eles não tinham direitos no nosso país, no Brasil, e nem em outros, tá? Mas esse dia aqui é comemorado no Brasil. O racismo deve ser combatido por todos. Afinal, não há qualquer tipo de distinção entre pessoas com diferentes cores de pele. Todos merecem que a cor da pele da pessoa não quer dizer nada. Todos nós temos sentimentos, temos emoções, sofremos, somos felizes, temos direitos, deveres. Então, a cor da pele não quer dizer nada. A gente tem que tratar todas as pessoas de maneira igual, independente se é negro, se é alemão, se é da pele amarela, que nem os orientais, tá? Todas essas pessoas, todo mundo merece respeito. Outras conquistas de direitos ao longo da história do Brasil. Onde que a escravidão foi abolida? O que é abolida mesmo? Hã? O que é abolida mesmo? 5º ano. O que quer dizer isso quando a escravidão foi abolida? Foi quando ela foi proibida? Isso, quando ela acabou, exatamente. Os fazendeiros precisaram procurar outro tipo de mão de obra para as lavouras. Porque se não podia ter escravo, né? Porque acabou, foi a abolição dos escravos. Eles não poderiam mais, os negros não poderiam mais ser escravos. E quem trabalhava nas lavouras? Os escravos. E aí, com a proibição dos escravos dos africanos serem escravizados, os fazendeiros precisavam de pessoas para trabalhar nas lavouras, para cultivar, para cuidar da lavoura. E para encontrar novos trabalhadores, eles passaram a estimular a vida dos imigrantes europeus,
para realizar o trabalho que antes era feito pelos africanos escravizados. Então, quem começou a vir para cá, para o Brasil, para trabalhar no lugar dos europeus, mas eles foram escravizados? Não foram, porque já tinha sido a abolição da escravatura. Os estrangeiros também eram incentivados a emigrar para o Brasil. Para quê? Para desenvolver o plantio de alimentos voltado à subsistência. Não, todos os países tinham escravidão, não era só o Brasil. O Brasil ele é um país novo, ele tem 500 anos. Que foi descoberto. E os outros países é mais antigo. Então, quem trouxe para cá os escravos, os africanos? Os portugueses. E os portugueses eram da onde? Eles eram daqui do Brasil? Não, então quem trouxe? O Brasil só teve africano escravizado por causa do lado dos portugueses. Não foi o Brasil que criou isso. Entre os imigrantes que chegaram ao Brasil, 2 povos europeus tiveram grande participação. Então, os povos europeus que vieram aqui, né, os imigrantes que tiveram maior participação foram os italianos e os alemães. Imigrantes que tiveram maior número de participação, ou seja, a maior quantidade de povo que vinha para cá como imigrantes eram os italianos e os alemães. Ambos eram, em sua maioria, pequenos agricultores em seus locais de origem e, ao chegarem ao nosso país, foram trabalhar tanto no campo quanto na cidade. Então, depois que a abolição da escravatura acabou, quem veio para o Brasil trabalhar? Quais os povos europeus? Os italianos e os alemães. Isso. E eles trabalhavam aonde? Nas partes rurais. Tá falando aí, no campo e aonde mais? E na cidade? No campo. Na cidade, eles trabalhavam no campo e na cidade. Os imigrantes também precisavam lutar para conquistar direitos, porque como estrangeiros não eram considerados cidadãos do nosso país, né? Porque até a gente, se for para outro país, a gente não é considerado um cidadão daquele país. Nós somos um país. Então, eles tiveram que também lutar bastante para que eles fossem considerados cidadãos do nosso país. Olha, com a lupa na mão. Os imigrantes foram temas de poemas, músicas, pintura, pois a migração é um acontecimento de grande importância, tanto para aqueles que se deslocam, quanto para aqueles que os recebem. Ao lado, observe uma das obras. Com base na observação da obra da legenda, responde o que se pede. Quem é o autor dessa obra? O nome do autor é Antônio e o quadro foi feito em 1910? Não entendi, desculpa. O nome do autor é Antônio e o quadro foi feito em 1910? Aqui, ó, Rocco Antônio, né? Que aqui é o sobrenome, aqui é o nome, Antônio. Olha, para mim você não tá colocando a tela, para mim ainda tá do caderno. Tá para todo mundo assim? Eu achei que eu estava compartilhando a apostila. Olha, mas aqui eu fiz algumas observações, ó. Eu marquei algumas coisas com marca-texto, tá? Algumas coisas importantes, se vocês quiserem depois anotar. Quem é o autor dessa obra? Rocco Antônio ou Antônio Rocco? Primeiro vem o sobrenome, depois o nome. Eu pus Antônio só, professora. Foi nome e sobrenome, 1910. Quem são as pessoas retratadas na imagem? Como elas são representadas? Quem são as pessoas retratadas na imagem? Imigrantes. Elas são retratadas de mudança e elas são representadas como imigrantes? Exatamente, são os imigrantes. Eu coloquei elas são retratadas de... É isso mesmo que o Davi falou, tá? Acabou? Ah, não, é até 228, né? Políticas de imigração.
A partir de 1850, houve um grande movimento migratório para o Brasil. Além de alemães chegados, quem mais chegou mais? Com vários países. Chegaram os alemães, os italianos, depois vieram para cá os japoneses, os eslavos e os árabes, que moram no país da Eslovênia. O principal destino dos imigrantes foi a região sul, sudeste, que é a região que nós vivemos do Brasil, que na época passava por um grande desenvolvimento. Por que passava por um grande desenvolvimento? Porque tinha lavouras de café. E esse café, o que era feito com esse café? Ele era exportado. Mandado, enviado para outro país. Para quê? Para ganhar o quê? Entre os anos de 1880 e 1930, cerca de 3,5 milhões de estrangeiros entraram no Brasil, com a intenção de se estabelecerem aqui, de ficarem aqui. O grande motivo para tal movimento foi o contexto da crise política e economia na Europa. Então, lá na Europa, teve uma crise política e econômica. E aí, esses estrangeiros quiseram vir para cá, para o Brasil, para ficarem aqui, morar, trabalhar. As viagens da Europa para o Brasil eram patrocinadas pelos grandes fazendeiros, ou seja, as pessoas que vinham para cá, os imigrantes estrangeiros, eles não tinham dinheiro. Então, quem pagava para eles virem? Eram os grandes fazendeiros. Como é que eles pagavam? Eles cobravam os custos dos imigrantes por meio do trabalho. Então, ele falava, faz de conta, o Davi, ele é italiano, está passando por dificuldade lá na Itália, e eu sou uma fazendeira aqui, e eu quero que o Davi venha para cá. Então, o que eu faço? O Davi já quer vir morar aqui, porque o país dele está ruim, e eu falo, tá bom, Davi, eu vou arcar com os custos da sua viagem, mas em troca você vai ter que trabalhar para mim. E aí ele acabava aceitando e pagava os custos por meio do trabalho. Desse modo, os imigrantes já iniciavam seu trabalho no Brasil endividados, ou seja, eles já chegavam aqui devendo, porque eles não tinham dinheiro para vir. Então, era uma troca de favor, as pessoas pagavam, eles iam e trabalhavam. Então, já chegavam aqui endividados. E além das dívidas, os imigrantes eles não eram considerados cidadãos brasileiros e tinham poucos direitos. Com o passar dos anos, os imigrantes foram adquirindo direitos no Brasil, mas isso só foi com o passar dos anos, tá? Depois de muito tempo. Até que em 1980, criou-se o Estatuto do Estrangeiro. E esse estatuto ele foi atualizado em 2017 pela Lei da Migração. Existe uma lei da migração, tá? Com essa nova lei, os imigrantes puderam ter mais possibilidades políticas e civis, ter acesso a programas sociais, além de poderem participar dos sindicatos e organizações políticas. Cultura e religiosidade dos imigrantes. Os imigrantes trouxeram novos hábitos. O que eles trouxeram de novos hábitos para a gente? Vamos ler aí. Consumir o quê? Os alimentos. Certos alimentos, Práticas religiosas, Culturas. tá? Diferentemente do que aconteceu com os africanos. Essa leva de imigrantes, na maioria das situações, não teve suas manifestações culturais perseguidas ou proibidas. Lembra que os africanos eles foram perseguidos e eles não podiam manifestar a cultura deles e nem a religião deles, tá? Já os imigrantes, quando eles vieram para cá, os novos, depois da abolição da escravatura, dos escravos, eles puderam mostrar, falar das religiões deles, da cultura deles, e eles não foram perseguidos, não tinha punição. Ninguém matava eles, ninguém batia neles, não acontecia nada. Vamos conhecer um pouco da história desses imigrantes. Olha, os alemães.
Os alemães, por exemplo, o que eles ensinaram a gente? Ó, a plantar, a consumir o trigo, podem grifar, tá? A plantar, a consumir o trigo, a batata inglesa e os legumes verdes. A carne de porco foi popularizada em nossa alimentação pelos alemães, pois o consumo desse tipo de carne não era frequente em várias regiões brasileiras. Então, no Brasil, não tinha carne de porco, não era hábito dos brasileiros comer carne de porco. E os alemães trouxeram isso para a gente. Tanto que a gente come pernil, bisteca, algumas coisas que os alemães que trouxeram para a gente. Na religião, eles trouxeram a fé luterana. É propagada em cidades fundadas por alemães em Santa Catarina, como Blumenau e Brusque. O que os italianos trouxeram para a gente? Eles faziam o quê? Eles tinham o costume de fazer o quê? Construir a cozinha separada da casa. Por quê? Porque eles tinham medo de incêndio, né? Se pegasse fogo na cozinha, não ia pegar fogo na casa. Oi? Nós somos descendentes de italiano. Para cozinhar, essas pessoas usavam focolare. É um caixão de madeira forrado com terra batida. Não é um caixão de defunto, é um caixão por ser uma caixa grande. E com um buraco no meio, no qual a lenha era acesa. Ó, eles trouxeram isso daqui, ó, no qual a lenha era acesa. Eles preparavam um prato delicioso, que hoje faz parte da nossa culinária. E esse prato é a polenta. Então, os italianos que trouxeram para a gente a polenta. Polenta. Professora, tá travando. Que a avó faz. A avó